O México protesta em massa. O general Z se opõe aos cartéis mexicanos e a presidente Claudia Sheinbaum. Por que isso acontece agora? Bem-vindo ao América Revelada, sou Chris Chappell. Antes de começar, comente com o emoji da bandeira americana, para mostrar ao algoritmo do YouTube que temos engajamento. E já que você está aí embaixo, confira se ainda está inscrito no canal. E hoje eu vou falar sobre como posso dizer isso sem ativar os bots de conteúdo do YouTube. Drogas e violência. Ainda não fomos desmonetizados. Tenho certeza que o resto do episódio vai conseguir, mas felizmente temos um patrocinador. Todos sabemos que a inteligência artificial está mudando o mercado de trabalho rapidamente. Quase metade dos trabalhadores do mundo teme perder o emprego para a inteligência artificial e tecnologia. Atendimento ao cliente, marketing, finanças, até influenciadores digitais, nenhum setor fica de fora. Mas o verdadeiro problema é que algumas pessoas acham que o trabalho delas não será afetado pela inteligência artificial até que, de repente, isso as atinge como uma tonelada de tijolos. Espero que você aprenda sobre inteligência artificial antes disso. Por isso me juntei a Outskill. Eles farão um workshop ao vivo de 2 dias chamado Inteligência Artificial Mastermind. Será neste sábado e domingo, das 10 horas às 19 horas no horário do leste dos Estados Unidos da América. Esse treinamento normalmente custa $395, mas a Outskill está oferecendo uma vaga gratuita aos meus espectadores em promoção de Black Friday. Ao concluir, você recebe um certificado de inteligência artificial para mostrar ao chefe ou futuros empregadores. O mais importante, em 16 horas de treinamento, você aprende mais de 10 ferramentas com inteligência artificial. Domine inteligência artificial em planilhas e apresentações no Excel, crie agentes e fluxos de trabalho próprios e participe de uma comunidade de criadores. E quando você participar dos 2 dias, vai desbloquear bônus no valor de $5.000, incluindo uma bíblia de prompts, um roteiro para monetizar a inteligência artificial e seu próprio kit de ferramentas de inteligência artificial personalizado. Agora, talvez você já tenha um fim de semana empolgante planejado, mas acredite em mim, nada é mais valioso do que construir o seu futuro. Garanta sua vaga gratuita agora usando o link na descrição e aproveite essa oportunidade antes que ela desapareça. Agora sobre o episódio. No sábado, milhares se reuniram em frente ao Palácio Nacional na Cidade do México. Manifestantes escalaram os muros do palácio, atiraram pedras e agrediram policiais com canos, ferramentas e barricadas usadas como arietes para tentar atravessar a linha policial. E por toda parte que você olhava, via essa bandeira. Isso mesmo, a bandeira dos piratas do chapéu de palha do anime One Piece. Está acontecendo, pessoal. Os Weeaboos estão se revoltando. Avisamos sobre tentarem fazer o Yamato transgênero, mas ignoraram. Mas falando sério, qual o lance da bandeira? Ela surgiu na Indonésia, onde ativistas da geração Z a usaram em protestos contra um governo visto como cada vez mais corrupto e autoritário. Um mês depois, a bandeira ressurgiu no Nepal, onde estudantes forçaram a renúncia do primeiro-ministro e de outros oficiais. Depois que o governo tentou bloquear plataformas de mídia social como Facebook, WhatsApp e X. Desde então, ela se tornou um símbolo geral da rebelião da geração Z, seja nas Filipinas, França, Itália, Peru e neste último fim de semana no México. Então, o que provocou esses protestos em particular? Bem, eles surgiram não muito tempo depois do assassinato de um prefeito declaradamente anticartel, Carlos Manzo. Quão declarado ele era? Ele adotou o que muitos chamaram de abordagem frontal contra o crime. Isso incluía uma estratégia de atirar primeiro e perguntar depois, na qual ele subia em helicópteros e ordenava que seus policiais atirassem em suspeitos de narcotráfico. Caramba, o que esse cara fazia no México? Ele devia trabalhar para o governo Trump. Agora, você pode argumentar que os métodos dele eram extremos, mas ele era popular. E dá para entender por que o público apoiaria esse tipo de abordagem suicida? De acordo com a organização sem fins lucrativos Armed Conflict Location and Event Data, Cartel, a violência transformou o México em uma das nações mais violentas politicamente do mundo, colocando-o ao lado de zonas de guerra reais como Síria e Ucrânia. É especialmente arriscado para funcionários públicos que tentam se manifestar. A influência do cartel sobre a polícia, o exército e o governo do México é profunda.
E só piorou sob a presidência da mexicana Claudia Sheinbaum e de seu antecessor Andrés Manuel López Obrador. Em 2018, ele introduziu a política de abraços no balazos. Abraços, não balas. Isso faria o governo do México parar de focar no combate aos cartéis. Isso significou muito menos tiroteios, operações e prisões de figuras de alto escalão. Em vez disso, o governo passaria a focar em aliviar o que eles viam como a raiz do crime, ou seja, a pobreza. Incluía programas de emprego, expansão educacional e transferências diretas de dinheiro. E como essa política funcionou? Não muito bem. Analistas afirmam que o crime organizado ampliou e fortaleceu sua influência durante o governo de Andrés Manuel López Obrador. Nesses 6 anos, mais de 185 mil pessoas foram assassinadas, mais do que em qualquer outra administração. E durante a última eleição do país, que levou Claudia Sheinbaum ao poder, 38 candidatos foram assassinados, tornando-a a eleição mais violenta da história moderna do México. Agora, não estou dizendo que a Sheinbaum está trabalhando com os cartéis, mas ela também não vai atrapalhá-los. Então dá para entender por que os manifestantes rotularam o regime de narco-estado. Eles estão cansados do que veem como um pacto entre o governo e os cartéis. Então, como a Sheinbaum respondeu? Usando algumas das táticas mais antigas do manual? Culpando os protestos sobre sua oposição, assim como atores estrangeiros e bots, os apoiadores de Sheinbaum, por sua vez, dizem que ela é extremamente popular. Então, com certeza, esses protestos devem ser falsos, certo? Agora, normalmente, não é bom confiar totalmente nas pesquisas. Citando Thomas Sowell, como muitos, nunca vi um pesquisador. Mas, além das manipulações, também existe um certo risco em responder a essas pesquisas. Se um estranho aparece na sua casa perguntando: "Ei, você concorda com o que os cartéis do governo estão fazendo?", você vai ser muito cuidadoso em como responde a essa pergunta. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Geografia, a maioria dos mexicanos se sente insegura. E não há a quem recorrer. As pessoas deixaram de denunciar extorsão por acreditarem que a polícia está em conluio com criminosos. Se você denunciar, é bem provável que seu negócio seja incendiado. Então você vai ter que me perdoar se eu não acredito muito na popularidade de Sheinbaum e no lema abraços não armas. Esse negócio de pagar as pessoas para não entrarem nos cartéis nunca funcionou de verdade desde o começo. Agora, com Trump de volta ao poder, Sheinbaum tem menos dinheiro para trabalhar. As travessias de fronteira atingiram o menor nível desde 1970. Isso impactou fortemente a economia de remessas do México, com mexicanos nos Estados Unidos da América enviando dinheiro para casa. E isso contribuiu para que o crescimento do 1%. Por anos, os Estados Unidos foram válvula de escape para o México. Quando surgiam problemas no México, o governo enviava sua população para o outro lado da fronteira e os esquecia. Melhor ainda, essas pessoas enviavam dinheiro de volta que o governo podia tentar usar para ocultar esses problemas. Mas agora que a fronteira está praticamente fechada, esse tipo de protesto vai se tornar muito mais comum. O que você acha? Comente abaixo e não fique para trás enquanto todos aprendem a usar inteligência artificial. Seja uma das 1000 primeiras a reservar sua vaga no treinamento de inteligência artificial da Outskill neste fim de semana. Eu sou Chris Chappell. Obrigado por assistir América Revelada.